Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Malcom e Marcos Leonardo no Mengão, o West Ham coloca Lucas Paquetá à venda, Diego Ribas na comissão técnica do Mengão e Boto dá o tom sobre contratações. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva aqui no canal Flamenguista em Portugal. Sua inscrição é muito importante para a gente aqui nesse canal que traz notícias diárias provenientes do exterior falando do Flamengo para você. Então, se você quiser saber todas as especulações do mercado, tudo que se fala aí sobre possibilidades de jogadores no Flamengo, se inscreva no canal e acione o sininho para você receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão. Vamos lá, meus amigos. Primeira coisa, mercado da bola, galera. Mercado da bola. E o Boto dá o tom sobre o mercado da bola atualmente, né? E sobre o que ele vai fazer em relação a reforços do Flamengo. Flamengo quer reforços para o Mundial, mas Boto explica as condições. José Boto confirmou que o rubro-negro tem plano de buscar mais reforços ainda antes do Mundial, desde que não faça loucuras. Vamos ter duas janelas de transferência, uma antes do Mundial, e nós gostaríamos de trazer alguns jogadores já pensando para o Mundial, mas não vamos fazer loucuras. Eu vou dizer uma coisa aqui, eu vou dar uma opinião. O Flamengo teve uma falha de planejamento esse ano, seja por entrada de um novo presidente, seja por condições financeiras. O Flamengo não se reforçou logo no início, diferente do que o Palmeiras fez, né, de colocar toda a verba agora no início do ano. O que aconteceu? O Palmeiras hoje tem um elenco muito mais equilibrado, com muito mais opções que o Flamengo. O Abel Ferreira muda o time todo jogo e continua sendo o time titular. O Flamengo tem graves problemas no meio-campo, não tem reposição para Pulgar, não tem reposição para De La Cruz, não tem reposição para Gerson, não tem reposição para Arrascaeta, e eu vou colocar o Pedro também no alto nível de qualidade, para o Pedro também pela contratação mal feita do Juninho. Então, meus amigos, o que acontece é que e é engraçado a percepção, né? Quando se coloca Ayrton Lucas ou o nosso querido Alexandre, não vem muita diferença. Quando o Danilo substitui um dos zagueiros, não vem muita diferença, né? Quando na ponta esquerda, Michael, Cebolinha e Bruno Henrique, não vem muita diferença. Agora, quando sai o Pedro, todo mundo sente. Quando sai o Arrascaeta, todo mundo sente. Quando sai um dos volantes, todo mundo sente. Quando o Gerson sai, todo mundo sente. Então, assim, não foi feito um bom trabalho do Flamengo. E me assusta o Boto dizer: não vamos cometer loucura se não for na janela de junho, vai ser na janela de julho. Eu quero lembrar que o Flamengo tem jogos nas competições, principalmente no Campeonato Brasileiro, mesmo depois do Mundial, antes da abertura da janela, Boto. Vocês já erraram. O Palmeiras passou à frente de vocês. Está na hora de reforçar fortemente o elenco do Flamengo, se o Flamengo quiser realmente conquistar as três competições. A gente está longe disso. Meus amigos, Diego Ribas, como membro da comissão técnica, ontem foi demitido um membro da comissão técnica do Flamengo, o cara que cuida das bolas paradas, o tal do Alegria, foi mandado embora, né? Anormal, assim, se não está desempenhando, tem que sair mesmo, né? E foi bom que não foi resposta a nenhuma gritalhada da imprensa. O Flamengo, nesses últimos jogos, não tomou gol de cabeça, se viu necessidade de trocar ali, né? O Diego Ribas deu uma declaração que eu concordo em gênero, número e grau o que ele falou. Ele disse o seguinte:
Flamengo confunde mesmo, é um monte de gente falando, um monte de informação saindo. Umas são verdades, muitas são mentiras. E aquilo que está acontecendo e ganha uma força que não tem como você explicar. Ter uma pessoa num cargo de liderança que fala, é isso, é muito legal. Eu gosto muito principalmente sobre isso da comunicação. A parte estratégica, tática do Felipe nem se fala. Ele estudou. Curioso, fez muitas perguntas, anotou tudo com treinadores de muita capacidade. Mas o que estou mais gostando é ele chegar lá e falar: vai jogar esse jogador por isso, jogar desta forma por isso. Sei o que estou dizendo, estou convicto e vou seguir desta forma. Eu gosto dessa comunicação corajosa, porque é preciso muita coragem para você contrariar parte das pessoas que vêm como uma firmeza muito grande. Estou gostando principalmente dessa parte, né? E aí, meus amigos, nas redes sociais, com a saída do membro da comissão técnica, né, já começam a falar em Diego Ribas no Flamengo. Eu acho, principalmente nesse ponto de lidar com a imprensa, né, nesse ponto de gerenciar internamente o grupo, o Diego Ribas, um cara sensacional, sensacional. A torcida independente aí dos órgãos de imprensa, principalmente os que falam do Flamengo, que são contrários ao Diego Ribas, eu acho que ele seria uma contratação excepcional para a comissão técnica do Flamengo, para o staff do Flamengo. E você, meu amigo, escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Eu queria dizer mais uma coisa, eu estou gostando muito da postura do Felipe Luiz também, de bater de frente com a imprensa. Bater de frente com as pessoas que têm uma visão limitadíssima do jogo e querem se tornar influenciadores, né? O Diego Ribas, o Felipe Luiz mandou muito bem, né? Ele acabou sendo irônico com uma jornalista, riu de uma jornalista. Então, a jornalista ela tem que começar a estudar tática de verdade. Assim, a imprensa brasileira ela tem que se qualificar muito, ela é muito desqualificada. Muito desqualificada. Boa para pegar notícia, para fazer apuração. Agora, sim, uma coisa é você fazer apuração de notícia, outra coisa é você entender verdadeiramente futebol, né? Então, assim, sinceramente, meus amigos, o nível da imprensa brasileira é baixíssimo, baixíssimo, baixíssimo. As pessoas que são mais seguidas e que se colocam como comentaristas aí de futebol são de baixíssima estirpe, não sabem absolutamente nada. Veem o futebol, enxergam o futebol como o brasileiro médio vê o rugby. Né? Pode saber mais ou menos as regras ali, mas não sabe absolutamente nada do que está acontecendo dentro de campo. Então, assim, há de se qualificar a imprensa também. Né? Eu não estou falando de todo mundo. Tem pessoas como Carlos Eduardo Mansur, Rodrigo Coutinho, por exemplo, só para falar da Sport TV, que esses têm uma visão diferenciada. Né? Em outros meios de comunicação, outras pessoas também de um nível muito maior, mas agora sim, a média do que o flamenguista consome, e isso acaba, de certa forma, irritando, é uma média de pessoas muito fracas. Não todas, né? Mas, vou te dizer, assim, para comentar jogo, para analisar o que está acontecendo, absolutamente não sabem o que estão fazendo. Enfim, meus amigos, vamos continuar aqui. E uma notícia, meus amigos, parece que o Paquetá vai ser colocado à venda pelo West Ham. O West Ham pretende não ter o Paquetá na próxima temporada, independente de investigação, independente do resultado do julgamento. E diferente do que foi falado, meus amigos, pode ser que o Paquetá tenha uma pena, não uma pena de banimento do futebol, mas uma pena reduzida e válida só para a Inglaterra. Quando isso acontece, meus amigos, passa a ter aí a possibilidade real
do Paquetá vestir novamente o manto sagrado rubro-negro. Essa negociação foi na diretoria passada, conduzida pelo Bruno Spindel. E o Bruno Spindel ainda está no Flamengo. Quem sabe aí, meus amigos, de última hora, a gente não tem Lucas Paquetá vestindo o manto sagrado rubro-negro no Mundial. Quem sabe isso não pode acontecer e a gente vê aí um jogador que nasceu na base do Flamengo voltando a vestir o manto sagrado rubro-negro. E você, meu amigo, gostaria da volta do Lucas Paquetá? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito, mas é muito importante aqui no nosso canal. Meus amigos, Malcom e Marcos Leonardo são desejos do Flamengo de Filipe Luís e contratações podem acontecer. Estou falando aí, meus amigos, de dois jogadores fundamentais, o Malcom principalmente, né? O Marcos Leonardo entrava mais no segundo tempo no time de Jorge Jesus, é isso mesmo, ou melhor, no ex-time de Jorge Jesus, o Al Hilal. Malcom, titular absoluto e um dos grandes destaques do time do Al Hilal de Jorge Jesus, né? Um jogador, uma carreira pesadíssima, né? Tem 28 anos, além do Al Hilal, onde o Jorge Jesus pediu a sua contratação ao Zenit, né? Ele passou também pelo Barcelona, pelo Bordeaux, né? Vendido ao Corinthians, do Corinthians para o Bordeaux em 2016 por 5 milhões de euros. O Barcelona pagou 41 milhões de euros ao Bordeaux, que o vendeu para o Zenit pelos mesmos 41 milhões de euros, e o Al Hilal pagou ao Zenit 60 milhões de euros. Um jogador que, na minha opinião, deveria ter tido até mais chances na seleção brasileira. Tem só 2 participações, né? Com a saída do Jorge Jesus e a entrada de um novo técnico, pode ser que ele queira mexer no elenco, e aí nessa mexida do elenco, quem sabe, não pinta aí o Malcom no Flamengo, dependendo do estilo da negociação. Outro nome falado é o de Marcos Leonardo, centroavante. Está agora entrando em moda, né, no futebol brasileiro, centroavantes com menos estatura física, com muito mais mobilidade. Posso falar aí do Vitor Roque, do Palmeiras, que começou a fazer gol. Posso falar aí do Caio Jorge, do Cruzeiro. Então, Marcos Leonardo é um centroavante dessa estirpe, né? Não é muito alto, não tem um corpo anzil, mas é um centroavante matador também. Tem o Seferovic lá no Al Hilal, que tira aí a possibilidade dele ser titular. Mas a grande verdade é que pode ser aí uma contratação feita. Lembrando, né, que do Santos ele veio para o Benfica, comprado por 22 milhões de euros, e o Al Hilal o comprou no meio do ano passado por 40 milhões de euros. Né? Um centroavante que, quem sabe aí, né, isso depende muito ali da mexida do que vai ser o novo treinador do Al Hilal e com que tipo de elenco ele pode querer contar. Né? Dão 2 nomes na lista do scout que foi vazado ali no vídeo, do novo chefe de scout húngaro do Flamengo, né, onde apareceram também o nome de Pedrinho do Zenit, Jorge Sargent do Norwich, Vitão do Internacional, Zé Lucas do Sport, Gabriel Pereira do Al-Rayyan, TT do Palatinaios, Santino Andino do Godoy Cruz e Ezequiel Barco do Sparta Moscou. Quer dizer, alguns nomes já apareceram ali, e apareceram esses 2 que, dependendo do que acontecer no Al Hilal, quem sabe aí o Flamengo pode ter uma facilidade para contratar esses 2 grandes jogadores. E você, meu amigo, você gosta desses nomes? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante para o nosso canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.